Bom dia, boa tarde, boa noite. Mário Xavier falando. Mais uma vez aqui, bem-vindos ao canal. E vamos seguir aqui falando sobre os jogos do Mundial de Clubes da FIFA. Agora, desses surpreendentes resultados de segunda-feira e os não tão surpreendentes assim de terça-feira, né? Na segunda-feira, as surpresas ficaram por conta de Fluminense, vencendo a Inter de Milão, e o Al Hilal vencendo o Manchester City, cara, que vinha muito bem até então na competição. E já pegando aqui o gancho com relação ao Fluminense, o Fluminense vem, assim por se dizer, com momentos bem irregulares na competição. Fez os 3 jogos da primeira fase, fez uma partida excelente contra o Borussia, a gente falou sobre isso aqui no canal. Merecia ter vencido e não venceu, ficou no 0-0. Vai o segundo jogo, não foi assim tão brilhante, mas vence o Sun, né? E no terceiro e último jogo não jogou bem. O Mamelodi Sundowns foi melhor na partida, merecia ter vencido e o Fluminense conseguiu segurar um empate. Então, ficou aquela coisa de o que se esperar do Fluminense, né, na fase seguinte. E aí me vem isso, essa vitória fabulosa do Fluminense sobre a Internacional de Milão por 2-0. Um jogo assim muito consistente do Fluminense. O Fluminense jogou pressionando a Inter de Milão, se aproveitando da má condição física, se aproveitando do calor, mas isso não importa. O que importa é que o Fluminense soube aproveitar a oportunidade que teve e jogou melhor que a Inter de Milão e mereceu a vitória. Mereceu os 2-0. Já com 3 minutos do primeiro tempo, 3, 4 minutos do primeiro tempo, já estava 1-0. Então a Inter teve que remar bastante, né? Teve também a troca de técnico, mas isso tudo não interessa, porque o que fica para efeitos da história é o resultado. E o resultado é Fluminense 2, Inter de Milão 0. E, independentemente também do resultado, o Fluminense fez por onde chegar a esse resultado, marcando bem a Inter, não deixando muito espaço, pressionando o time italiano e fez por onde ter a sua classificação. Então, merecido ao Fluminense 2-0, vai agora pegar na próxima fase, e me fugiu agora o nome, vai pegar o Al Hilal, vai pegar o Al Hilal, que também chocou o mundo fazendo um grande jogo contra o Manchester City. Só passando aqui em termos de números do jogo do Fluminense, foram aqui posse de bola, a Inter teve mais posse de bola, mas uma posse de bola assim até um tanto improdutiva, né? Porque 31% do Fluminense, foram 16 arremates da Inter e 4 apenas no gol. Olha só o Fluminense. O Fluminense teve 11 arremates e 4 também no gol, ou seja, ficaram empatados ali. O Fluminense arrematou menos, né? Mas digamos assim, os tais chamados chutes aleatórios, chutes efetivos mesmo no gol, apesar da Inter ter mais posse de bola, o Fluminense fez 4-4. E desses 4 chutes, 2 foram para dentro das redes, que deu números finais a partidas ali, 2-0 a favor do tricolor carioca, que passa para as quartas de final. Né? E aí vamos já emendar aqui rapidamente, assim, destaques interessantes aí da partida. Uma excelente partida do Thiago Silva, mostrando ainda que apesar dos quase 40 anos, ainda tem muito talento para jogar futebol, fez uma partida fantástica. O Fábio também, já quarentão, quando a Inter, desses 4 chutes a gol,
esteve presente, se fez firme e manteve lá o 0 no placar da Inter, defendendo bem o gol tricolor. O Inácio, partidaça do zagueiro também, fez uma excelente partida. Então foram assim destaques bem relevantes. O Cano, que voltou a marcar. Outro menino que também entrou bem no jogo. A memória tá horrível. Tá me faltando o nome agora aqui. Mas eu sei que foram grandes partidas. Foi uma grande partida do tricolor carioca, que certamente vai ficar aí na história do Fluminense, que vai agora disputar o seu destino ainda na competição com o Al Hilal. E já vamos começar aqui. Sim, o último destaque em relação ao Fluminense. Na parada técnica, lembrei o nome do outro rapaz agora que a gente vai falar aqui desse detalhe. O Arias, partidaça do Arias, jogadoraço. E o toque do Thiago Silva, que além de defender bem a área tricolor, ainda deu lá um toque talvez primordial ao Renato, sentindo ali a partir do calor do jogo e o cansaço já do Arias, falando para o Renato para direcionar o Arias para ficar isolado lá na frente, para puxar os contra-ataques, e o resto do time todo marcando. E foi isso que o Renato assumiu ali, fez e deu certo também a dica do Thiago. Então foram ali um conjunto de fatores realmente, todo mundo se ajudando, todo mundo remando na mesma direção e a classificação. Agora sim, vamos lá. Vamos falar de Al Hilal 4, Manchester City 3. Gente, isso foi assim, para mim, a coisa mais assustadora. Vendo o jogo, e a gente for passar já aqui como foi efetivo o Al Hilal, porque o City teve 70% de posse de bola contra 30% do Hilal. Foram 30 arremates do Manchester City, 15 desses arremates foram no gol, e aí mais uma vez uma boa atuação do goleiro Bono. O Hilal, por sua vez, foram 17 arremates, 6 deles no gol. E olha a efetividade disso, foram 6 no gol e desses 6 no gol, 4 foram às redes. Então, foi um percentual assim, de mais de 60% de aproveitamento dos arremates do Al Hilal. Foi um time menos faltoso. O City fez 17 faltas contra 7 do Hilal. Então, e o que é mais curioso foi que o time do Al Hilal, assim como, pegando um gancho também aqui do jogo do Fluminense, marcou muito o time do Manchester City. O City não tinha assim muito respiro, muita chance de produzir muito boas jogadas. Quando produzia essas jogadas de grande agressividade, tinha sempre alguém para bloquear o arremate final. Então não teve assim aquela coisa de facilidade para o Manchester City no que diz arrematar para o gol. E quando conseguiu burlar essa defesa, esse ônibus azul ali do Hilal, estava lá o goleiro Bono, mais uma vez fazendo o seu nome. O goleiro marroquino é muito bom, desde já da última Copa do Mundo, quando classificou, ajudou, no caso, a classificar o time do Marrocos para... a seleção marroquina a ser um dos semifinalistas da última Copa do Mundo. Então, é um goleiro fantástico, o Bono. E para mim, junto com o Neuer, que fez aquela defesaça no jogo contra o Flamengo, o Bono também, para mim, nos jogos da primeira fase,
vai me falhar a memória agora de novo aqui de quem foi o jogo contra quem, mas ele fez uma defesaça, assim, absurda a defesa do goleiro do Al Hilal. Então, fica a decepção por parte do Manchester City, era a chance do City conseguir, no fim dessa temporada, início da próxima temporada, uma taça, ou seja, o Guardiola segue aí amargando uma temporada sem troféu nenhum, e isso não é muito usual dele, né? Foi mais um fracasso do Manchester City, mas o time também está nessa fase de transição, de mudança de jogadores, de elenco, uma transformação do elenco, e talvez não tivesse muito bem encaixado, questão do calor, a falta de perna, alguma coisa assim, mas independentemente disso, tinha muito mais qualidade técnica, e quando tentou buscar a partida, foi lá e quase conseguiu ali alguma coisa, mas o Al Hilal se mostrou com mais brio, com mais vontade e conseguiu aí essa classificação. Classificação essa que rendeu uma bolada aos jogadores. Falam aí na mídia esportiva que cada jogador ganhou na faixa de 5 a 6 milhões de reais como bicho de premiação. Quer motivação melhor? Oh, que maravilha, hein? E dizem até que o jogo contra o Fluminense, o bicho vai ser maior se passar para a próxima fase. O Fluminense que se cuide, que os caras vão vir extremamente, milionariamente motivados. Então, e diga-se de passagem, o Hilal não tem a qualidade toda que o City tem, mas não é um time também qualquer. Tem lá suas qualidades, tem jogadores brasileiros ali, Malcom e Marcos Leonardo, fizeram excelente partida, né? O Marcos Leonardo, inclusive, fazendo 2 gols, o Malcom fazendo o outro. Me falha a memória deixa eu ver se está aqui. Quem foi que fez o 4º gol do Hilal? Marcos Leonardo fez 2, o Malcom e o Koulibaly, que também é um excelente zagueiro, e fez lá o 4º gol do Al Hilal. Então, curioso, o Marcos Leonardo abriu os caminhos para o Al Hilal e fechou, né? Ele faz o gol aos 46 e fecha aos 112. Né? O Malcom faz aos 52 e o Koulibaly aos 94. Ruim para o City, porque abre o placar com o Bernardo Silva logo aos 9 minutos, e aí, por tudo que o City vinha fazendo na competição, ter goleado a Juventus, né? Também ele tinha feito outra partida lá com 6-0. Então, o City até então não tinha perdido nenhum jogo. Era o time 100% na competição e perdeu justamente quando não podia perder, que foi no jogo das oitavas. Então, logo que fez aos 9 minutos com o Bernardo Silva o gol e vinha jogando melhor, vinha produzindo bem, achei até que seria mais uma goleada do City. Mas o jogo foi se arrastando, e no finalzinho do primeiro tempo, o Hilal foi lá e empatou o jogo. Então, minto, finalzinho não, no início do segundo tempo. Logo no início do primeiros minutos do segundo tempo, primeiro minuto, né, na verdade, do segundo tempo, o Hilal faz lá 1-1 e a partir dali vira aos 52, o Haaland empata aos 55. Então vamos aí para a prorrogação. Aos 94, a prorrogação, o Hilal faz o 3-2, o Foden faz aos 104 o 3-3 e aos 112 o nosso digníssimo Marcos Leonardo faz de novo ali, fecha, dá números finais, faz o 4-3 e choca o mundo do futebol
com a derrota do Manchester City do Guardiola. O Inzaghi meio que se recupera daquele vexame, né, da Inter de Milão na final da Champions. Ele dá um respiro, é um grande treinador, tem feito bons trabalhos ao longo das últimas temporadas, e já no Al Hilal já dá uma organizada nele e coloca o time saudita aí nessa quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, né? Que o Fluminense abra o olho, porque diferente do City, que não está num ritmo físico muito forte, o Al Hilal está na ponta dos cascos e vai fazer de tudo para classificar, ainda mais com essa injeção financeira aí de bonificação de bicho que pode render aí aos jogadores. Então, abre o olho tricolor. Vamos passar lá pro jogo mais... Um jogo que a gente esperava muito, né? Até pelas duas forças que são, mas um jogo um pouco mais pragmático. E o resultado acabou sendo isso também, um resultado bem pragmático. Real Madrid e Juventus, dois grandes europeus, e o Real Madrid mais uma vez mostrou porque é grande. Teve mais um pouquinho mais de porcentagem de bola no jogo, 58-42. Soube aproveitar bem essa sua superioridade na posse de bola. Foram 21 arremates, 11 deles no gol, mas a efetividade foi bem pouca, né? Um golzinho só, golzinho do menino da base do Real Madrid, Gonzalo Garcia, né? Vamos recuperar aqui o nome dele, acho que é isso mesmo. E a Juventus, por sua vez, com posse de bola menor, foram só 6 arremates, sendo somente 2 no gol. Então, a Juventus, quando pôde ser perigosa, foi perigosa, mas não deu assim grandes sustos ao Real Madrid, né? Poderia ter feito mais, teve até um ou dois, acho que esses dois lances, teve um lance da Juventus que foi quase cara a cara com o goleiro, e ele, acho que talvez tenha sido o lance mais perigoso, e ele me fugiu agora o nome do atacante da Juventus, que chutou para fora. Então o Real Madrid aqui fez por onde conseguir essa classificação, e também, a exemplo do Manchester City, tentar salvar a temporada com uma taçazinha, já que também não faturou nada na temporada toda, né? Teve ali todas as derrotas acachapantes para o Barcelona, né? Seja em La Liga, seja na Copa do Rei. Então, também não foi bem na Champions. Então, é a chance do Real Madrid ganhar essa meia Champions, digamos assim, e conseguir um título que ninguém tem, que para ele, Real Madrid, talvez, na minha humilde opinião, o maior clube do mundo aí, por tudo que já conquistou, e por todo o poderio financeiro que tem. Não é só as conquistas dentro de campo, são também a estrutura que o clube tem. O Real Madrid é, assim, gigantesco, né? Então, ganhar o primeiro Mundial de Clubes da FIFA para o Real Madrid, para o status Real Madrid, vai ser alguma coisa assim também muito significativa. E para o Xabi Alonso começar também com chave de ouro a era dele no Real Madrid. Então, teve o retorno do Mbappé, ainda muito aquém. Esse garoto, Gonzalo, aproveitando a oportunidade que tem, e detalhe, aproveitando bem mesmo, porque ele como centroavante, o Rodrigo, que vinha sendo às vezes usado, ele meio como centroavante, revezando ali com o Mbappé e com o Vini na frente, quando era o Ancelotti como treinador. Hoje já não são mais, não tem mais essa trinca ali na frente, né? Ali sendo municiados pelo Bellingham. Então,
era quase que um quarteto ofensivo. Não se tem mais esse quarteto e o Rodrigo acabou ficando meio que de escanteio. Desculpa. O Gonzalo Garcia se encaixando melhor aí nesse esquema tático do Xabi Alonso e correspondendo, né? Já são 3 ou 4 gols do garoto na competição. É um dos artilheiros aí do torneio e deixando meio que o Endrick ali de orelha em pé, porque tá lesionado, tá com uma lesão na coxa muito séria, vai aí talvez ficar ainda no estaleiro por uns 2 ou 3 meses. E se o garoto continuar correspondendo bem, deixa o Endrick e também o Rodrigo um pouco mais aquém ali nessa briga por vagas no time titular do Xabi Alonso. Então, os dois brasileiros têm que se cuidar, se preparar ali muito bem para não perderem muito espaço dentro do elenco, já que é um trabalho novo se iniciando com a chegada do Xabi Alonso. Então, Real Madrid para a próxima fase, e essa próxima fase vai pegar o Borussia, uma reedição da final penúltima final da Champions, quando o Real Madrid foi campeão pela última vez, vencendo o Borussia Dortmund. Então vai ser uma reedição aí da final da Champions. O Borussia, por sua vez, ganhou do Pachuca por 2-1, mas confesso a você que eu achei que não merecia ganhar não. E os próprios números aqui da partida mostram um pouco isso. O time mexicano praticamente foi superior em tudo. Teve mais posse de bola, 59-41. Chutou mais vezes, foram 14, sendo que dessas 14, 7 foram no gol, e aí vai a falta de efetividade, né? A famosa, velha falta de efetividade. Dos 7 arremates no gol, só um foi dentro da casinha. No Borussia foram 6 chutes, sendo 3 desses no gol, e aí a efetividade está a favor do Borussia. Dos 3 chutes no gol, 2 foram às redes, dando aí números finais ao placar, o 2-1. O Monterrey reclama muito de um lance que poderia ter sido analisado pelo VAR, um possível pênalti. Eu revendo o lance, até por indicação de um amigo, não acho que foi um momento que eu saí um pouquinho assim da frente da televisão, fui pegar alguma coisa para comer, beber uma água, alguma coisa assim, que eu não vi esse lance. Vi hoje, até conversando com um amigo sobre o jogo, e aí ele me mostrou ali esse empurrão. O atacante do Monterrey é empurrado dentro da área, né? Aí vai aquela história se o empurrão foi o suficiente para deslocar o atacante, né? De impedi-lo. Eu, olhando pelo lance dos melhores momentos ali, achei que o VAR poderia ter sido, pelo menos ter sido chamado para analisar a jogada. Então, fica aí o time mexicano como sentido prejudicado, né? Até porque fez uma excelente partida. Acho que por tudo que fez dentro do jogo, né, no contexto geral do jogo, merecia ter uma sorte melhor do que... Mas é aquela história, né? O futebol, na maioria das suas vezes, não preza por justiça, né? Tem jogos talvez que meio que quase que equiparados ali. Tem jogos onde um time é melhor do que o outro, mas o outro que foi pior na partida vai lá e carimba as redes e consegue vencer a partida. Então,
O futebol tem dessas coisas, e por isso que ele é um esporte assim talvez mais emocionante de todos. Tem essas questões aí. Então ficamos assim para essa fase de oitavas de final, né? Vamos para as quartas com jogos assim que vão começar nessa sexta-feira, em jogos interessantíssimos. Palmeiras e Chelsea, né? O Palmeiras que também vem fazendo uma campanha lá não muito regular. Talvez o melhor jogo do Palmeiras tenha sido contra o Porto, jogo que ele não venceu. O jogo contra o Botafogo não foi assim um jogo primoroso, mas mostrou algumas valências ali do Palmeiras que podem credenciá-lo a vencer o Chelsea. O Chelsea também não fez jogos assim muito consistentes. Tem sido uma campanha assim bem mediana do Chelsea, mas é a chance de conseguir mais uma taça, né? O Chelsea foi campeão da Conference League, é a terceira competição continental da Europa. Então é a chance de carimbar ali mais uma tacinha. Então vai ser um jogo bem interessante, por se dizer, com desfalques primorosos para ambos os lados, né? O Caicedo, que é o melhor jogador do Chelsea, não joga. Por sua vez, o Palmeiras, a segurança da defesa com o Gustavo Gomes, não participa do jogo. O Danilo, que era o outro zagueiro, também já não vem porque se machucou na partida anterior. Então, o Richard Rios no meio de campo também não joga suspenso. Então, vão ser jogos assim. Os dois times têm grandes desfalques que pesam muito em suas escalações titulares, e vai ser um jogo bem parelho, na minha humilde opinião. Só se o Chelsea ligar um módulo turbo aí, que eu não sei se vai acontecer, que pode dificultar a vida do Palmeiras. E o Palmeiras, por sua vez, vai ter que fazer um jogo bem físico, bem consistente, né? De pressionar bem o Chelsea, não dar sossego, não dar respiro para os jogadores do time inglês, para pensar em classificar aí para uma semifinal, coisa que já chegar nas quartas já foi um grande feito, que dirá chegar nas semi, né, para os times brasileiros. Todo mundo, qualquer imprensa esportiva aí que você pegar, as projeções eram que nesse momento só houvessem clubes europeus, e era também o próprio ideal da FIFA quando montou o esquema de chaveamento, de grupos e etc. A ideia era fazer um projeto, uma réplica de Champions League a partir das fases de oitavas, coisa que acabou não ocorrendo, né? Temos os intrusos aí, e o Palmeiras é um deles. O outro jogo de intrusos, né? Fluminense e Al Hilal. Então, um jogo do horário das 16 horas, em Orlando. Então vai ser um jogo com muito calor, e a questão física também eu acredito que vai pesar bastante nessa partida. Para o Fluminense não dar bobeira, precisa novamente repetir esse vigor físico que teve contra a Inter, no jogo da Inter, para poder pensar em ganhar do Al Hilal. Porque o Al Hilal, diferente de um time europeu, está melhor fisicamente, e a prova disso foi a recuperação dele na partida contra o City, e vencendo a partida mesmo na prorrogação, jogando mais, se dedicando mais. E tem a história da injeção lá financeira, né? O incentivo financeiro, que isso conta também bastante. Se for verdade, vai ser um motivador a mais para o time saudita chegar também à sua semifinal. Vamos para o jogo talvez que seja o mais interessante de tudo. Bem que agora confesso para você que todos os jogos vão ser bem interessantes, cada um por suas características. Mas esse jogo entre Paris Saint-Germain no sábado, à 1 da tarde, e ao Bayern de Munique, vai ser assim
um jogo assim que pode, a exemplo de City e Lau, ser um jogo com muitos gols, né? O Paris Saint-Germain querendo reafirmar a posição dele de melhor time da temporada, da Europa, melhor time do mundo na atualidade, por tudo que vem fazendo até então. E o Bayern de Munique tentando dar uma recuperada nele. Foi campeão alemão, mas ganhar essa taçazinha aí vai ser bem bacana também para carimbar a sala de troféus lá do Bayern com algo que ninguém vai ter. Pelo menos não até os próximos 4 anos, se realmente se repetir o torneio do jeito que a FIFA está pretendendo. Então, para o Bayern de Munique, é tentar se reafirmar como gigante na Europa. Para o Paris Saint-Germain, é tentar se firmar como grande na Europa. Então, é bem interessante e vai ser um jogo bem bacana. E desse ponto, o jogo vai ser em Atlanta, o jogo do estádio coberto, né? O do Atlanta Falcons, é um estádio belíssimo, se eu não me engano, Mercedes-Benz Stadium. Então não vai ter problema de calor, é um estádio climatizado, vai estar bem estilo clima europeu, e aí por isso que também a qualidade do jogo deve ser ainda bem mais dinâmica, bem mais intensa, e a gente vai ver provavelmente uma grande partida entre PSG e Bayern de Munique. E para fechar no sábado, às 5 da tarde, em Nova Jersey, e aí novamente questão do calor, aquela coisa toda, Real Madrid e Borussia, né, reeditando aí uma das finais Inclusive são 2 reedições de finais da Champions League. Bayern de Munique já foi campeão há 2 ou 3 temporadas atrás sobre o PSG, ainda com o Neymar. O Bayern de Munique foi campeão sobre o PSG, então talvez até para o próprio PSG uma possível revanche aí dessa derrota para o Bayern lá atrás. Então vão ser 2 reedições de finais de Champions recentes. A do Real Madrid com o Borussia, há 2 temporadas, eu acho que Bayern e PSG foi logo depois da pandemia, então a gente está em 25, se eu não me engano foi a temporada 2021, se eu não me engano, ou 19 e 20, agora estou na dúvida, mas pelo menos entre 5 ou 4 temporadas atrás, a final entre PSG e Bayern. E aí, falando agora de Real Madrid e Borussia, talvez é o jogo que talvez tenha mais um favoritismo mais explícito do Real Madrid sobre o Borussia. Borussia, time